Gênesis 41, 51. Tá funcionando? Quer ir testando aí? Diz assim para nós, a palavra de Deus. José chamou o primogênito de Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Irmãos, quem aqui, só se liga essa luz, por favor. Quem aqui já descobriu que a memória ela pode ser tanto um presente? Irmãos, existem lembranças que pesam tanto, que a alma desaba só de lembrar. E talvez seja por isso que Isaías 43:18 traz uma ordem muito clara. Ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deus sabe, irmãos, que a memória pode ser uma prisão quando não é curada. Porque tem gente que não está presa, literalmente, a correntes, a cadeias, às algemas, mas estão presas em lembranças. E as lembranças não têm grades de ferro, mas elas têm o poder de segurar, aprisionar o seu coração aonde ele está. Você já percebeu que muita gente não recomeça? Não porque não teve oportunidade, mas porque não consegue esquecer. Você já percebeu que muitos não avançam, não porque não tem recurso, mas porque carregam um passado que pesa demais sobre si. A verdade, irmãos, é que a mente humana, ela não sabe esquecer. Nós lembramos, nós repetimos, nós revisitamos inúmeras vezes, mas existe uma graça de Deus que não apaga a memória, mas ela tem o poder de curar a tua dor. Quando Deus entra, Ele não te faz ter amnésia, Ele não faz você ter esquecimento, mas Ele te faz livre. Você pode até lembrar, mas a dor não vem mais. Você pode até ter cicatriz, mas a ferida não está mais aberta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre um Deus que tem poder para curar as memórias que ainda doem. E eu vou pedir para você repetir comigo, para a gente aprender junto. Diz assim: Deus não apaga lembranças. Ele cura memórias. José, irmãos, carregava uma história marcada por rejeição. José carregava uma história marcada por injustiça, por abandono. Para quem não conhece, ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi acusado falsamente, ele foi preso e esquecido na prisão. E cada lembrança de José, imagino eu, tinha gosto, tinha sabor de dor na sua boca. Ele chegou no Egito com correntes nos pés, mas pior que as correntes do corpo, eram as correntes da sua memória. Mas então, irmãos, a Bíblia diz que algo acontece. A Bíblia diz que nasce o seu primeiro filho. E eu vou falar para você, quem já segurou uma criança nos braços, sabe que um filho muda tudo. Muda a forma que a gente enxerga o mundo. Muda a forma como a gente conta os nossos dias, o nosso tempo. Muda até mesmo a forma que a gente sente dor. Jesus mesmo, ele usou essa comparação em João 16. Ele diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição pela alegria de ter nascido um homem no mundo. Sempre ouvi dizer isso. Que depois que nasce, ela olha para o bebê e não sente mais dor. É verdade, não é assim? Jesus usa esse exemplo. É como se Deus tivesse usado justamente esse milagre, esse acontecimento da vida, para curar o coração de José. O nascimento de Manassés foi o momento em que Deus disse: José, você não precisa mais olhar para trás com tristeza. Você não precisa mais olhar para trás com lágrimas. Agora você pode olhar para frente com alegria e com esperança. E por isso, irmãos, ele dá ao menino esse nome. Ele diz: Manassés, Deus me fez esquecer. Não era uma doença, não era amnésia, não era Alzheimer.
Não era uma fuga da realidade. Não era uma negação do passado dele. Não, ele sabia qual era o seu passado. Sabe o que era, igreja? Era a graça de Deus transformando a lembrança que antes só feria, agora em memória curada. O texto diz: José chamou o primogênito de Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Repara bem, irmão. José não disse: eu decidi esquecer. Ele não disse: eu me esqueci. Ele disse o quê? Deus me fez esquecer. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não foi esforço humano, foi obra de Deus. Foi obra divina, porque tem dor, irmão, que você pode até tentar enterrar, mas ela sempre vai voltar. Tem lembrança que você pode até empurrar para o fundo da sua mente, mas basta uma palavra, basta uma música, um lugar, um cheiro, um sabor, que aquela memória, ela volta, ela reaparece e ela vem latejando. Quem aqui já tentou esquecer alguma coisa sozinho? Você decidiu que não ia mais pensar naquilo que aconteceu, mas pensou. Você disse que não ia mais chorar por aquele acontecimento, mas você chorou. Você falou que tinha superado, mas bastou ver aquela pessoa de novo e tudo voltou na sua mente. A verdade é que a gente não consegue se curar por conta própria. Se fosse por nós, irmãos, se fosse pelo nosso esforço, José teria passado a vida inteira amargurado, ressentido. José teria passado a sua vida inteira repetindo a frase: meus irmãos me venderam. Eu me lembro, meu pai não me defendeu, me jogaram na cadeia, no cárcere e me esqueceram lá. Mas quando nasce Manassés, José entende. Eu continuo lembrando. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei. Mas é como se ele estivesse dizendo agora, não dói mais, porque Deus me curou. Gente, irmãos, quem está na igreja há anos, mas ainda está vivendo como escravo da sua memória. Levanta a sua mão no louvor, mas o coração ainda está sangrando. Você serve, mas ainda carrega o peso de um pai que não acreditou em você, de uma mãe que te comparou com os outros a vida inteira, de um amigo que te traiu. Você ora, mas no fundo a oração ainda é uma tentativa de provar para si mesmo que você vale alguma coisa. Sabe o que é isso, irmão? É viver com a ferida aberta na alma. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, mas uma ferida aberta atrai infecção, irmãos. Tô certo, Raquel? Agora não é hora de falar que não estou, né? A ferida aberta, ela é um problema. Ela atrai infecção para a nossa vida. Se você não deixar Deus tocar na tua lembrança, sabe quem vai tocar nela? Se você não deixar Deus tocar na tua lembrança, sabe quem é que vai tocar nela? É o diabo, é o inimigo. E ele vai usar essa lembrança para te derrotar, para te paralisar, para te deixar com medo. Você tem uma escolha essa manhã. Quem é que vai tocar nessa ferida? É o diabo ou é o nosso Deus, igreja? Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Ele diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Paulo não estava falando de perder memória. Paulo lembrava o que tinha feito. Você acha que Paulo tinha esquecido? Paulo sabia o que tinha feito. Que tinha perseguido cristãos, que tinha aprisionado famílias, que tinha autorizado e aprovado a morte de muitos inocentes, mas o que ele estava dizendo, ele estava falando o seguinte: olha, isso não me define mais, eu não olho mais para trás, eu não olho mais para quem eu era, a minha memória agora ela foi curada em Cristo Jesus, porque Ele me fez uma nova pessoa. Essa é a chave, irmãos. O mundo quer que você viva como vítima do que aconteceu no teu passado. Satanás quer que você acredite que a tua identidade é o trauma que você carrega, mas Deus te trouxe aqui essa manhã para te lembrar que você não é o que te fizeram, você é o que Deus quer que você seja. Deixa eu te confrontar aqui, irmão. Até quando você vai ficar repetindo a mesma história? História triste. Como desculpa para não avançar na tua fé. Para não avançar diante de Cristo, diante do reino? Até quando você vai usar o que passou como justificativa para não gerar frutos diante do Senhor? Até quando você vai permitir que uma lembrança seja mais forte do que a promessa que Deus fez para a tua vida?
Deus não está pedindo para você apagar o que aconteceu. Ele está dizendo, deixa eu entrar aí. Ele está dizendo, deixa eu tocar. Ele está dizendo, deixa eu curar a tua memória. Você vai lembrar, mas não vai doer. Você vai lembrar, mas você vai sorrir e não vai mais chorar. Você vai lembrar, mas não como vítima, agora como uma testemunha da graça do nosso Deus. José entendeu esse negócio. O nascimento de Manassés não foi só o nascimento de um filho. Foi o nascimento de uma nova forma de lembrar. Eu posso até lembrar, mas em nome de Jesus, não me machuca mais. Você pode repetir comigo assim? Quando Deus cura memórias, Ele abre espaço para os frutos. José não parou em Manassés. A Bíblia diz que depois nasceu outro filho, e ele chamou de Efraim, porque disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Percebe a ordem, irmãos? Tem uma sequência aqui, não sei se você percebeu. Primeiro, Deus curou o passado. Depois, Deus liberou fruto no presente. Porque não dá, irmão, para gerar coisa nova enquanto você está preso a coisas velhas. Não dá para gerar coisa nova enquanto você está preso a velhas dores. Não dá para abraçar o que Deus tem à frente se as mãos continuam agarradas àquilo que ficou para trás de você. E aqui, irmão, está uma verdade dura. Tem gente que não cresce porque insiste em viver em cima dessas memórias doídas. Você já viu gente que só sabe contar a mesma história. Toda vez que você vai falar com ele, ele conta a mesma história de derrota. Gente que vive presa no dia em que foi ofendido, no dia em que foi traído, no dia em que foi magoado, no momento da sua queda, no tempo da sua perda. É como se a vida dele tivesse parado naquele exato instante. E eu preciso te dizer, irmão, você não nasceu para viver no museu. Você não nasceu para viver no museu de coisas velhas, antigas e quebradas. Você é chamado, irmãos, para ser curado essa manhã. Mais que isso, Deus te chama para gerar novos frutos. Mas enquanto você alimentar a mágoa, enquanto você alimentar o ressentimento, enquanto você alimentar a vingança, a autopiedade, não vai ter espaço para Efraim na tua vida. Enquanto você alimentar essas coisas, não vai ter espaço para o Efraim que Deus quer gerar em você. Paulo escreveu aos Coríntios, assim que se alguém está em Cristo, quantos aqui estão em Cristo, igreja? Quantos aqui na Promessa Rio Branco estão em Cristo? Paulo diz, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Se você crê nisso, se tudo se fez novo, por que você insiste em viver o velho? Às vezes a gente vem para o culto, mas ainda está morando emocionalmente no passado, no vale da traição. Às vezes a gente ora, a nossa boca fala com o Senhor, a nossa boca canta louvores ao Senhor, mas ela não é capaz de abrir para liberar perdão para quem te magoou. Tem gente que fala de fé, mas vive alimentando memórias que só geram medo. E a gente cantou aqui que o medo não tem poder sobre nós, que o medo não nos para, que o medo não existe mais. Com a mesma boca que você canta louvores ao Senhor, libera perdão para quem te magoou. Isso também é adoração. Preciso te dizer, irmãos, com a autoridade que Deus me deu nesse lugar, enquanto você não deixar Deus curar as suas lembranças, você não vai viver a abundância de Efraim. Porque a prosperidade de José, irmãos, ela não começou no trono. Começou quando ele disse, Deus me fez esquecer. Quando ele declara isso sobre Manassés, logo em seguida, ele pôde declarar sobre Efraim, Deus me fez prosperar. Você pode glorificar o Senhor por isso? É isso. Primeiro Deus curador. Depois Deus abre o ventre para o fruto. Primeiro ele vai mexer nas tuas memórias. E depois ele libera crescimento no meio da aflição. E deixa eu dizer algo para você, irmão. Efraim só nasce, essa é a ordem. Efraim só nasce depois de Manassés. Não tem prosperidade sem cura. Não tem fruto saudável sem memória curada. Não tem promessa cumprida se o coração continua intoxicado com o passado. A vida de José nos mostra que Deus tem poder para curar as memórias que doem.
Manassés. E de gerar fruto novo no lugar da aflição. Efraim. Mas toda essa história, irmãos, não é sobre você. Perdi meu tempo aqui, pastor. Não. Toda essa história não é sobre José. Não é sobre Efraim. Não é sobre Manassés. Não é sobre mim. Toda essa história é sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. Foi Ele que carregou as nossas dores e a nossa culpa na cruz. Foi Ele que prometeu, eis que faço nova todas as coisas em Apocalipse. Foi Ele quem disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. É Jesus quem cura a memória da alma. É Jesus quem me liberta do passado. É Jesus que abre o ventre estéril da nossa vida para gerar novos frutos, igreja. O perdão que José deu aos irmãos é só uma sombra do perdão que Cristo me deu naquela cruz. José disse, Deus me fez esquecer, mas o meu Jesus diz, dos seus pecados jamais lembrarei. É isso que eu quero declarar na tua vida essa manhã. O sangue de Jesus não só cura as feridas, ele apaga a tua culpa. A graça de Jesus não só limpa a memória, escreve uma nova história. O poder de Jesus não só te dá Manassés e Efraim, ele te dá a vida eterna. O tempo da ferida acabou nessa igreja. É tempo de andar curado. A cura chegou. É tempo de frutificar, igreja. Eu quero que você saia daqui com essa certeza. O passado não tem poder sobre a tua vida. O passado não manda mais em você. Porque agora você pertence a Cristo Jesus. E Ele já escreveu um futuro glorioso, igreja. A mágoa não é a tua identidade. Porque Cristo te fez uma nova criatura. O que te impressionava não tem mais poder. Porque o Filho de Deus te libertou. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Hoje é dia de declarar. Jesus é o meu Manassés. Você pode declarar comigo, Jesus é o meu Manassés. Jesus é o meu Manassés. Porque nele eu encontro cura para minha memória. Diga assim, Jesus é o meu Efraim. Ele é o meu Efraim. Porque nele eu frutifico. Na terra da aflição tem aflição, mas nele eu frutifico, igreja. Glórias a ti, Senhor poderoso. Aleluia. Você pode colocar de pé, por gentileza. Pastor, ouvi a palavra. Eu entendi. O Senhor disse, Manassés, Deus me fez esquecer. O Senhor falou aí, pastor, que tem coisas que eu não consigo esquecer sozinho. Eu não tenho poder para isso, não dá. Eu até quero esquecer, mas não consigo. Eu digo que não vou lembrar mais, mas eu lembro. É só sentir aquele cheiro que eu lembro de novo. É só entrar num lugar fechado que eu lembro de novo. É só ver aquela pessoa vindo do outro lado da rua que eu lembro o que ela fez comigo. Não sei nem o que é, mas eu sei que Deus pode te curar essa manhã. Aleluia. Eu sei. E vai por mim. Você não vai conseguir esquecer. Você não. Mas Deus quer gerar um fruto em você. Você vai dar o nome de Manassés. Você vai dizer, Deus, eu não esqueci. Eu não consigo esquecer. Mas Deus me fez esquecer. Pastor, eu vou ter amnésia? Não. Você vai lembrar. Mas não vai doer mais. Não vai doer mais. Essa manhã, Deus fecha as feridas.